Olá, mulheres! Querem saber tudo sobre os fleumáticos? Chegou a vez dos fleumáticos neste Instagram. Os fleumáticos tem vez, tá vendo, gente? É que vocês, assim, são água, né? Se a gente não mexe com vocês ficam quietinho, paradinho. E aí acabou ficando por último. O temperamento dos fleumáticos. Estou muito animada em fazer essa live. Gente, eu esqueci até de mandar um WhatsApp pro Dr. Saulo para ver se estava tudo certo com a live. Vamos ver se estava tudo, esqueci de confirmar com ele. Mas eu acho que estava tudo certo, sim. Vamos ver se ele aparece aí. Finalmente, né? Finalmente. Gente, eu tava até tentando lembrar. Eu acho que no curso do Ítalo os fleumáticos ficaram por último também. Ou não, não lembro. Não lembro qual foi a ordem, tadinho dos fleumáticos. Ih, gente, olha só, a ansiedade é uma coisa que tá ligada com a queda, minha filha. Todo mundo é ansioso, viu? Não é só um fleumático, não. Aí, ó, o Dr. Saulo chegou. Gente, essa live, nossa, a gente combinou de fazer uma live tem muito tempo. E a gente só agora tá fazendo. Mas que seja a primeira de muitas. Demorou, mas que agora venha também várias. Olá! Olá, Pamela, boa noite. Boa noite. Que prazer, enfim, conversar assim contigo. Prazer é todo meu. Estou muito feliz aqui de estar finalmente conversando com você, né? Nessa correria da vida, finalmente deu certo. Faz parte. Como estão suas meninas? Ah, tão ótimas lá, né? Minha esposa colérica, que, Gente, que eu ri teve. tanto com o negócio do bolo, porque eu fiquei olhando pro teu carro, e falei assim, ó, o bolo cabia ali, o bolo cabia. Você sabe que eu recebi mais de sei quantos directs de coléricas, né? Falou assim, não, gostei da explicação, tudo muito bom, muito bem, Mas mas eu hesitei em te mandar, porque eu falei assim, cara, ele vai receber tanta mensagem de colérica. Ai, gente, mas quem não sabe, o Dr. Saulo, tô sabendo que você vai lançar um curso sobre os temperamentos, é isso mesmo? Confere, vou produção. lançar. Já tá lá na edição. Semana que vem, ou daqui a uns 10 dias mais ou menos, a gente vai lançar o curso, sim, dos 4 temperamentos. Tá vendo, gente? O Dr. Saulo ficou por último, mas ele também vai ter muita informação para trazer aí pra gente, para despertar aí a curiosidade de vocês sobre um tema que tem sido muito falado, muito bem compreendido, mas também tem muita gente enfiando os pés pelas mãos, tem muita gente fazendo bagunça com esse negócio. E eu costumo sempre brincar, as pessoas acham que assim, que eu olho aqui para casa, eu só vejo terra, ar, fogo, né? Gente, eu brinco muito com isso, mas eu levo também super a sério. Realmente foi um despertar muito grande para mim. Eu já falei isso, que eu descobri meu temperamento, eu tinha 16 anos de idade, então eu já venho nesse conhecimento já tem um tempo. Mas agora realmente eu consegui compreender o que é e realmente fez eu mudar o meu olhar para o meu marido, para os meus filhos. E isso é uma benção, porque é um convite ao amor, não é, doutor Saulo? Então eu queria que você se apresentasse para gente, para as minhas seguidoras aí que ainda não te conhecem, e falasse um pouquinho de você, quem é o doutor Saulo, para que a gente pudesse iniciar aí a nossa live tão esperada que ficou por último, os fleumáticos. Muito bem. Então, meu nome é Saulo Barbosa, eu sou médico psiquiatra, eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 3 meses. Sou casado com uma colérica, a Luna, ela está aí, ó, ela aparecendo aí. Aluna. E E eu tenho feito esse trabalho, né, Pamela, assim, principalmente muito influenciado pelo Ítalo. A gente fez residência no mesmo instituto, né, que é o Instituto da UFRJ, lá no Rio. E no meio lá da residência eu entrei meio em crise, porque eu fiz um optativo lá de psicanálise, eu queria ter mais ferramentas do que simplesmente a medicação, né, assim, no atendimento com meus pacientes. E aí, depois que eu vi aquilo, o que que era a psicanálise, mandei uma mensagem para o Ítalo, falei, Ítalo, pelo amor de Deus, não é possível que isso aqui é o melhor que a gente tem para ajudar os pacientes. E aí ele me mandou uma mensagem, assim, me ajudando bastante, ele era veterano, né, ele já tinha saído da residência, terminado, e aí aquilo mudou, então desde então eu tenho buscado aí esse conhecimento, muito influenciado por ele. Eu me lembro de você no curso, né? Eu lembro que eu vi o seu sotaque, né? E aí eu pensava assim, nossa, ela é mineira e tal, achei super interessante. E aí, desde É então, a gente tá. divertido fazer aquele curso.
Cara, o que fazem, né? Muito engraçado. O Ítalo trabalhando pra caramba, aí à noite ele gravava o curso que acabava de madrugada, teve alguns dias, não foi? Eu lembrei, você lembra do vinho na caneca? Tu lembra? Que alguém viu, alguém escutou o barulho? Alguém escutou o barulho da rolha e falou, não tenta enganar não, Ítalo. Mas, gente, foi uma ótima fase, né? Assim, agora é Isso. óbvio que a gravação é top demais, né? Mas também foi muito bom, né? A gente participar dos primórdios ali. Foi muito legal. E desde então, assim, a gente, né, tem Gente, procurado só um fazer um. parênteses, tá? Nós estamos falando do primeiro curso do Ítalo sobre os 4 temperamentos. Na época eu trabalhava na equipe dele e eu assessorei ele durante a gravação, que era ao vivo, foi ao vivo a gravação desse curso. Mas agora ele tem um curso novo e que tá assim. Cara, você acha assim, não, já sei tudo, né? Não, não tem mais nada para aprender. Não é possível que o Ítalo vai trazer uma coisa nova. E esse último curso dele também foi muito bom. E só vai frutificando, né, Saulo? Agora eu tô doida para ver o teu curso, porque cara, a gente acha que sabe tudo, sabe de nada, inocente, né? E é muito bom a gente cada vez mais ir adquirindo mais conhecimento, né? Exatamente. Aí depois disso eu comecei um trabalho aqui também no Instagram, a gente vem falando sobre amadurecimento, saúde mental sem ficar muito naquela questão ali muito rígida, né, de doença, diagnóstico, enfim. A gente procura falar isso de um modo mais leve, com um pouco de humor também, falando sobre relacionamento, e aí os 4 temperamentos ajudam bastante também, né, nessa convivência. E tem sido muito legal, assim, inclusive eu comecei, né, eu como fleumático, como já dá para perceber até na expressão, eu comecei por conta do estímulo da minha esposa, que é colérica, né? Nós somos ótimos para empurrar os outros, gente. Porque eu, como bom fleumático, já fica aí a primeira característica do fleumático, é aquela preparação eterna, né? Não, meu amor, eu tenho que preparar mais, depois eu começo a responder e tal, tal. Não, você já consegue, você já sabe coisas, as pessoas vão gostar e tal. E aí a gente começou e desde então tem sido muito interessante, muito legal, um trabalho assim que tem me surpreendido e eu fico muito satisfeito, né, com os frutos disso. Ah, depois no final eu quero que você me fale como que vai ser seu curso. Que eu já tô animada. Cada vez mais eu quero saber mais sobre isso, porque realmente é muito bom. Eu queria, Saulo, que você fizesse para a gente uma pequena introdução do que é, afinal de contas, né? Eu sei que tem muita gente aqui que sabe, mas o que é, afinal de contas, os 4 temperamentos humanos, assim, bem resumidamente mesmo. Certo. Vou começar até dizendo como que eu encaro o tratamento lá não, né? Aqui no meu consultório. Eu sei que não parece consultório, mas é aqui que eu atendo meus pacientes. Aqui eu divido em pelo menos 3 aspectos, Pamela. O primeiro deles é o aspecto biológico, né? A gente, né, tem a matéria e essa matéria respeita as leis físicas e químicas, enfim, tem neurotransmissor, tem hormônios, tem uma série de coisas que a gente procura observar. Só que o ser humano não é só isso, não é só matéria. A gente tem outras coisas. O segundo aspecto é o aspecto psicológico. E aí as pessoas podem chamar de mente, podem chamar de alma, podem chamar de psique, como queiram. O fato é que a gente tem um outro aspecto que não é apenas o aspecto material. Nesse aspecto psicológico, eu coloco o temperamento, a personalidade e os relacionamentos interpessoais. São os 3 pontos que a gente aborda no aspecto psicológico. E, por fim, o terceiro aspecto, talvez seja até o mais importante, que é o que eu chamo de transcendente, que é onde estão os nossos valores inegociáveis, né? Que, no fim das contas, são aqueles que nos norteiam, né? Que dão sentido à nossa vida. Então, o temperamento, ele é um aspecto da nossa mente, da nossa alma, da nossa psique. Só que ele é um aspecto que a gente chama de mineral. Por que, que a gente chama de mineral, simbolicamente falando? Porque ele não muda. A gente nasce com ele, com um temperamento, e a gente vai morrer com esse temperamento. Né? Essa teoria dos 4 temperamentos, então a gente pode concluir que existem várias, na verdade, milhões, bilhões de pessoas que têm o mesmo temperamento, né? Uma vez que são só 4. E por que, que são 4 temperamentos? Porque a gente pode fazer uma correlação simbólica desse nosso aspecto mineral da parte psicológica com os 4 elementos da matéria. Porque a matéria, desde que o mundo é mundo, e enquanto o mundo for mundo, ela vai ter esses 4 componentes, né? Ar, fogo, terra e água. Então, se há em mim, na minha parte psicológica, algo que parece matéria, e essa é a forma que eu
encontrei para explicar da melhor forma, Pamela, porque às vezes as pessoas confundem um pouco o temperamento, achando que o temperamento ele está radicado no corpo. Então a pessoa pensa assim, bom, se é do meu corpo, pede um exame de sangue aí, pede uma tomografia, pede uma ressonância, que eu vou descobrir qual é o meu temperamento. Mas é porque o temperamento, ele não está radicado na matéria. Ele está na parte psicológica, só que da parte psicológica tem algo que é mineral e que não muda e que parece com matéria. Esse parece pode ser traduzido como uma correlação simbólica. E é por isso que a gente pode, ao observar a água, a terra, o fogo e o ar, eu posso extrair características desses elementos da matéria e posso identificar em mim, no meu comportamento, na minha tendência, características que parecem com esses elementos da matéria. E por Então, que essa isso? correlação, né, Sara, é uma correlação para que a gente entenda o nosso funcionamento. Então, se o meu temperamento colérico, ele tem esse quê da matéria, que é do fogo, então como que eu posso me entender? Olhando para o fogo, olhando como o fogo Exatamente. funciona. Então, isso vai dando o entendimento de como eu funciono. Porque tem gente que pensa, ah, então você vai virar, né? Gente, não vou virar fênix, eu brinco, né? Meu marido me chama de fênix negra, né? É, mas o Fênix nega que eu vou tocar fogo em tudo. Não, né, gente? É uma simbologia mesmo para a gente entender como que a gente o quê? Enxerga o mundo, como a gente recebe o mundo. Qual que seria aí a Exatamente. Porque é como o temperamento é como se fosse uma espécie de filtro, né? o Que filtro? existe entre eu, né, e o mundo. Então, o que chega para mim passa através desse filtro, que é o meu temperamento, e chega para mim de um determinado jeito, né? Do mesmo modo que sai de mim, sai passando através desse filtro e sai de um determinado jeito. Então, são formas diferentes de experimentar o mundo. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do bolo, eu pensei na forma que a minha esposa, como colérica, iria receber aquela notícia, se fosse um mero áudio ou uma mera mensagem de WhatsApp, como que ela ia receber aquela notícia. Para Uhum. evitar que aquilo fosse uma questão no dia, né, para não ficar acumulando as pedrinhas, como eu digo, né, porque ninguém tropeça em pedra grande, a gente tropeça nas pequenas. Eu pensando no olhar justiceiro ali do colérico, que tem dentro de si aquele roteiro do mundo ali, se ela recebesse só o áudio, ela ia pensar assim, cabia o bolo e ele não queria trazer. E aí, quando eu mando a imagem, isso já fica muito mais claro para ela, né? E isso já acalma e é menos um problema no dia. Mas, voltando à pergunta, a gente pode interpretar o temperamento como se fosse isso, um filtro, né, que vai fazer com que eu experimente o mundo de um determinado jeito, com uma determinada característica. Né? E você falou uma coisa super interessante. Eu observo o fogo e posso extrair características minhas, porque o homem já está observando o fogo há milênios. Então, é muito mais fácil para mim observar essas características e chegar a conclusões acerca das minhas tendências. Essa é outra palavra importante. Não são comportamentos fechados, de modo que a pessoa não tem escolha diante deles, né? Mas eu já estou mais inclinado àquele determinado tipo de comportamento. E é tão fantástico, porque quando você entende mesmo, cara, você vai ser assim pro resto da vida e não tem como eu ter dois temperamentos também, né, Saulo? Tem. Eu também sou daqueles que acredita que não tem como Não ter tem. dois temperamentos, Hoje porque senão mesmo isso. eu recebi assim, ah, porque eu sou melancólica e sanguíneo. E os justos opostos, né? Justo melancólico com sanguíneo. Porque assim, você confundir, por exemplo, tem muita gente que acha que eu sou sanguínea e tal. Você, às vezes confundir ali colérico com sanguíneo. Agora, pô, sanguíneo e melancólica, amiga, não dá. Não dá, né? Exatamente. Eu também partilho de que não tem como a gente ter dois temperamentos só e vai ser para a vida inteira. Hoje estamos aqui para falar dos fleumáticos. Então, vamos falar dos fleumáticos. Os meus dois últimos chefes eram fleumáticos, né? O Arno e o Ítalo são fleumáticos. Gente, é maravilhoso lidar com os fleumáticos. Eu acho que é o temperamento que te dá menos trabalho. Ó, que as esposas aí Mas escutem, as esposas dos fleumáticos. as Travou um esposas podem pouquinho? discordar, né? Travou? Peraí, vamos esperar voltar. Opa, deixa eu ver.
Será que é a minha aqui? Não, é aqui, vamos ver. Tô? Isso, agora tô te vendo e te ouvindo bem. Pode mandar bala aí. Sobre os fleumáticos, você perguntou que deu uma travadinha aqui para mim. Isso, eu perguntei agora para a gente começar a falar sobre os fleumáticos. Quem são os fleumáticos? Isso. Então, pensando naquele esquema que tem até no livro do Ítalo, que ele facilita muito o entendimento, a gente tem aqueles temperamentos que estão na parte de cima e tem temperamentos que estão na parte de baixo. Os temperamentos que estão na parte de cima são aqueles temperamentos ditos quentes, né? Que são os extrovertidos, os voltados para fora, aqueles que se organizam melhor através da fala. Mas o fleumático ele não está na parte de cima, ele está na parte de baixo, que são aqueles temperamentos ditos frios, que tem uma característica de introspecção, de introversão. E justamente por isso, quando ele recebe alguma coisa, a primeira tendência do fleumático é acolher aquela situação e não reagir imediatamente. Ele demora para reagir àquele estímulo que chega para ele. Ele tende a pegar aquele acontecimento ou aquela emoção e colocar para dentro e aprofundar aquilo, porque ele tem essa característica fria. Mas o fleumático, além de frio, ele ainda está no quadrante dos úmidos, né? Ou seja, então, se a gente quer descrever o temperamento fleumático, a gente vai dizer que ele é um temperamento frio e úmido. A característica úmida confere ao fleumático uma tendência de envolvimento. Então, por exemplo, quando eu coloco a minha mão numa água, por exemplo, que é também fria e úmida e que é justamente o símbolo do fleumático, essa água recebe a minha mão, ela aceita a minha mão, ela envolve a minha mão e ela recebe a forma, ela vai tomar a forma ali da minha mão. Então, justamente por isso, quando algo acontece para o fleumático, ele tende a aceitar aquilo bem e ele demora a reagir. Ainda que seja um estímulo negativo, por exemplo, aquilo ele tende a receber aquele estímulo negativo e aquilo ele leva para o fundo dele, por causa da característica fria, mas por causa da característica úmida, aquela reação negativa ela tende a durar pouco tempo. Ou também a reação positiva do mesmo modo. Ela aprofunda nele, mas a característica úmida faz com que aquilo dure pouco tempo. Por isso que o temperamento fleumático, uma das grandes queixas que as pessoas têm a respeito do fleumático, é aquela pessoa assim, que demora muito para agir, é aquela pessoa assim, que parece que está distante do mundo, aquela pessoa que parece não se afetar pelo mundo e parece que é aquela pessoa que não está nem aí. É uma das grandes queixas que as mulheres, por exemplo, né? Parece, só parece. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas isso é uma grande questão do fleumático, porque muitas vezes ele está aprofundando aquele tema, mas ele tem uma característica que eu chamo de introspecção, mas lembrando que o melancólico também tem essa característica da introspecção, só que enquanto o melancólico tem uma introspecção pessoal, ou seja, o melancólico está assim, o meu problema é o mais importante do mundo, essa questão que aconteceu comigo, ela é muito grave, ele leva muito para o pessoal. O fleumático, ele tem uma introspecção impessoal. O fleumático, ele está ali na cena como se ele não tivesse participando da cena, como se ele não fosse um personagem da cena. Então, por exemplo, ele está ali e está tendo uma discussão na família. Né? O pau está quebrando, o colérico e o sanguíneo já estão arrancando o rabo lá e está aquela confusão. O fleumático está ali na cena observando. Absurdo. Ele está Absurdo. ali observando e ele está assim, poxa, realmente, dentro dele, claro, né? Ele está assim, nossa, mas como a convivência familiar é difícil, né? Nossa, é tão difícil ter uma família que dá tudo certo. Tipo assim, ele está extraindo o conceito da cena, ele está Uhum. pensando sobre aquilo. Por isso que eu digo que só parece que ele não está nem aí. Porque, no fundo, ele está pensando sobre aquilo, ele está meditando sobre aquilo ali. Só que o grande defeito dele é porque ele esquece que ele é um personagem da cena. Que ele tem um papel naquela cena. E que Que ele tem que existem outros agir. personagens na cena e que esses personagens são pessoas.
Exatamente, que que esperam tem ali o dele seu alguma coisa. sentimento. Exatamente. Sim, Então, assim, exatamente. ele tem que lembrar disso, assim, que não só é importante você extrair o conceito da cena, como você é um personagem dessa história que está acontecendo ali, né? Você tem, como você bem colocou, você tem laços com essas pessoas. As pessoas esperam de você uma atitude e, obviamente, seja você pai, filho, você tem uma história ali e que tem alguma parte ali que te cabe. E aí a gente já entra até, Pamela, nessa questão da personalidade e do temperamento. O temperamento é essa forma de se relacionar com o mundo, como o mundo chega para você, como você experimenta o mundo. Agora, a sua ação a partir desse modo que você experimenta o mundo é que vai escrever a sua história, é o que vai construir a sua personalidade. E aí a gente Pro fleumático, nada é pessoal, né? é o grande problema. Nada é pessoal, nada é pessoal. Então, assim, às vezes parece que ele tá fugindo de um conflito, que ele não quer. Assim, quando eu vejo pessoas que, assim, que parecem, né? Hoje eu vejo que não é que ele tá fugindo do conflito, é que para ele isso não é uma questão. Então, assim, se existe um problema, então, assim, para ele não é uma questão, não existe um problema entre a Pamela e o Saulo. Existe um problema ali, que foi uma falta de uma comunicação, e ele já entendeu qual que foi o problema, e para ele já está resolvido. Ele não Exatamente. tem essa necessidade de vir para a pessoa e resolver a questão, porque para ele isso nunca foi uma questão pessoal. Eu vejo muito isso. E como eu trabalhei com dois fleumáticos, né, principalmente o meu convívio foi muito forte com o Arno, eu vi isso muito claro. Então, assim, não existia um problema acontecendo na empresa, se está sempre trabalhando, acontecia alguma coisa. Cara, era tão nítido que para o Arno não existia um problema entre as pessoas, existia um problema, e ele pegava o problema e resolvia o problema. O problema nunca são as pessoas, né? Não existe essa Exatamente. pessoalidade. Isso para mim, principalmente quando você trabalha para uma pessoa assim, é maravilhoso, é maravilhoso. E isso tem algumas posições que é muito bom, né? Que ajuda, que facilita o fleumático. Agora, a grande motivação do fleumático tem que ser isso, tem que ser escrever a própria história. Ele tem que lembrar e aproveitar essa parte positiva do temperamento dele, no sentido assim, de não ficar tão ofendido assim, de não ficar tão magoado assim. Isso tudo facilita muito. Só que a grande questão é que isso pode jogar ele para acabar sendo um nada. Assim, Indiferente, né? Indiferente, né? indiferente. Então, assim, poxa, será que alguém quer ser lembrado como alguém indiferente? Você quer que o seu filho olhe para você e fale assim: ah, para o meu pai tanto faz. Para o meu pai, a minha presença tanto faz. Ou a sua esposa se referir assim a você, como se você não ligasse, como se você não tivesse esse afeto. E pior ainda, você tem. É isso que é o pior. Não é uma falta disso, mas é porque você não está se preocupando com as necessidades do outro. Então, Ai, ô, Saulo, assim, ai, eu acho tão lindo, né? Você vai falando, eu vou fazendo correlação com um monte de coisa. Mais você estuda o temperamento, mais você vê, eu acho que correlaciona tanto com a palavra de Deus. Eu não sou médica, né, gente? Eu não estou sujeita a nenhum conselho. Mas, assim, eu vejo que correlaciona tanto com a palavra de Deus, porque o que, que é? A palavra do nosso Deus é um chamado ao amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Paulo, quando vai descrever o amor, a gente acha que o amor é um sentimento, aquela coisa para nos trazer prazer. O que Paulo fala? O amor não busca os próprios interesses. Quando eu vejo todos os temperamentos, eu vejo que todos os temperamentos têm esse chamado para olhar para o outro. Olhar para o outro e ver o que o outro espera de mim. Sabe? Então, assim, eu olho para o colérico, poxa, o colérico tem um jeito dele, né? Essa questão justiceira, essa questão de achar. É igual o Saulo, essa questão do bolo, para quem não viu os stories dele, a mulher dele é colérica. Ele estava lá pegando o resto da mudança, o carro dele estava cheio, e a mulher ligou, pô, pega o bolo, né, de mêsversário aí e tal. E ele falou assim, cara, não cabe, o carro estava abarrotado. Ao invés de só falar para ela que não cabia, ele mandou uma foto para ela entender que não um cabia, né? vídeo, filmei. Aí eu até brinquei com ele, falei assim, que ele falando, né, que tipo assim, a minha esposa quer acreditar que não cabe, né, mas a Sim, questão é como ela experimenta o mundo. Aí eu até brinquei com o Saulo, a questão não é que a gente nem
não acredite em vocês. É que a gente realmente tem a certeza que no lugar de vocês, a gente encontraria uma solução que vocês não estão encontrando. Entendeu? Não é que a gente não acredita, a É gente realmente exatamente. acredita, eu realmente acredito que para você não tinha lugar. Eu acredito nisso, mas se eu tivesse lá, eu arrumava um lugar. Ia Esse, ter. esse ia ter, entendeu? Então não é que a gente desconfia da pessoa, mas qual que é a impressão que eu estou dando para os outros, né? É realmente que eu não estou Isso. confiando. Então, quando eu comecei a entender, poxa, várias falas que eu falava pro meu marido achava realmente que era falta de confiança nele, mas não era, entendeu? É outro. Então, cara, é muito lindo você entender essa questão do temperamento, justamente para você entender como o outro funciona, para que você possa amá-lo, para que você possa guiá-lo, para que você possa estar ali ao lado dele, amando como ele precisa. Então, se você já sabe que você tem essa questão da impessoalidade, de que você realmente não leva para o lado pessoal, mas outras pessoas têm uma outra percepção, têm uma outra forma de absorver o mundo, você vai tentar entregar aquilo que a pessoa precisa, porque o nosso chamado é para amar o próximo, né? Perfeito. Inclusive, o amor, ele é uma abertura para o ser do outro. O Tiago Amorim, falando sobre a concepção do Ortega, né, do Ortega y Gasset, sobre amor, ele diz que o amor é uma disposição, ou seja, eu me posiciono, eu voluntariamente, eu modifico a minha ação, porque eu estou levando em consideração as necessidades do outro, né? Então, ele diz que é uma disposição voluntária de ter a sua biografia, ou seja, personalidade, alterada pela presença do outro, pelo ser do outro. Então, naquele momento lá do bolo, parece que foi, todo o processo durou 30 segundos, mas dá para a gente fazer tudo isso, né? Mas naquele momento eu pensei, poxa, como que isso vai ser recebido pela minha esposa, levando em consideração quem ela é? O quem ela é inclui o temperamento. E olha que a minha esposa, ela é assim, sem querer, né? Mas eu tô dizendo aqui, ela é Ela uma parece pessoa, tão meiguinha, ela não parece colérica, não. ninguém fala, ela é evoluída, é uma colérica evoluída, ela tem a Com certeza. personalidade desenvolvida. Só que, se eu posso evitar uma irritabilidade, porque o que ia acontecer? O que ia acontecer? Por isso que eu chamei de pedrinha, né? Que ninguém tropeça em pedra grande, tropeça nas pequenas. O que ia acontecer? Ela ia querer acreditar em mim, ela ia deixar isso passar, ela ia conseguir outro jeito de trazer o bolo, mas eu sei que, mesmo ela agindo sobre aquele sentimento, a irritabilidade ia ficar lá A no fundo. brasinha acendeu, entendeu? Assim, Exatamente. não tem jeito, é a nossa Constituição, a brasinha acende. A questão é o que eu vou fazer com essa brasinha e o que o outro pode fazer com essa brasinha. Eu brinco com meu marido, nós temos um código aqui, né? Eu falei assim, né? A gente estudando, entendendo. Então, assim, quando eu vejo que a brasinha está começando, eu falo, meu amor, a brasinha tá vindo. Me ajuda a apagar essa brasinha, entendeu? Exatamente, isso que eu pensei. Eu falei assim, gente, tiveram algumas pessoas que, como a gente falou sobre que eles acharam que isso foi assim, poxa, meia hora, uma hora pensando sobre isso. Durou 30 segundos. Assim, eu recebi a mensagem, eu pensei, mando um áudio, escrevo, o que eu vou fazer? Ah, não, um vídeo resolve. Aí fiz o vídeo, 30 segundos o processo inteiro. Mas por quê? Porque nós também já estamos nessa pegada de estudar, a gente, né, já estamos juntos há 14 anos, já sei como é que funciona, e também porque há essa abertura, né, essa preocupação, essa disposição de ter, né, de entender que o ser do outro inclui o temperamento dele. Jamais nós vamos fechar o ser do outro ao temperamento, como se o temperamento fosse a totalidade. É um Mas ponto de partida, né? exato. E você sabe, Pamela, que quando eu pensei em fazer esse curso, na verdade eu não ia fazer. Só que toda vez que que eu abro a caixinha de pergunta, é o tema mais questionado de todas. As pessoas ainda têm algumas dúvidas. Então, o que que eu E tem pensei? muita confusão, e tem muita gente falando muita coisa que eu falo, gente, de onde que a pessoa está tirando isso? Precisa mesmo, Exato. precisa E aí fazer, não adianta. e tem muita coisa também que eu aprendi aqui na internet que às vezes a pessoa quer ver você falando, né? Exato. As minhas alunas que querem, amanhã eu vou dar uma aula sobre os 4 temperamentos. Eu falei assim, Tá vendo? gente, tem curso, vai. Não, a pessoa quer você, não adianta, é assim mesmo. E aí a Isso. Aí gente eu tem que falei, falar mesmo, é isso aí, o caminho é esse mesmo. eu vou começar por aqui, porque eu pensei exatamente isso que você pensou, de um ponto de partida.
já que a gente vai iniciar, né, esse itinerário de amadurecimento, de autoconhecimento, por que que a gente não começa justamente pelo que é estável em nós? Pelo que Cara, não vai isso, mudar? isso é fantástico. Para mim, o temperamento é isso, é a estabilidade. Você não sabe ainda que a sua personalidade está sendo construída. Às vezes você realmente ainda está muito imaturo, ainda está lá preso na quarta camada, tá aquela coisa toda. Você precisa saber de onde você sabe uma coisa, não, isso aqui é fixo em mim. Gente, isso dá uma liberdade tão grande que eu falo assim, meu Deus, por exemplo, hoje, porque a minha vida inteira eu sabia dos temperamentos e tal, mas assim, não como eu sei hoje. Então eu tentava ser que nem meu marido, melancólico, super calmo, super centrado, né? E às vezes ficava chocado com a minha expansão, né? Tipo, essa mulher é doida, né? E aí eu tentava ser que. Gente, eu nunca vou ser que nem ele, e ao mesmo tempo eu queria que ele fosse que nem eu nas outras coisas. Vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer e tal, não sei o quê. E o melancólico tá lá pensando, 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 vamos ver se eu consigo, vamos ver. Né? Agora meu marido vai dar aula dentro da minha plataforma, mas demorou, né? Porque o melancólico. Mas eu entendi isso. Eu entendi que ele precisa. Que assim, a minha ideia é que a gente tivesse já começado juntos. Mas como eu entendi que o melancólico ele precisa aprofundar, ele precisa desse tempo, beleza, vamos esperar o tempo que na hora certa vai acontecer. E aí, quando eu comecei a entender que eu não ia conseguir controlar o meu temperamento tentando ser que nem ele, é onde a gente sentou e falou assim: olha, amor, quando o fogo vem, deixa eu te falar. É muito difícil. A gente tem que controlar enquanto ele tá pequenininho. Porque na hora que a coisa vem, aí por isso que ele fica me chamando de Fênix Negra. Aí eu já falei, olha, quando eu tiver assim, né? Quando eu perceber que eu já estou começando a me irritar, eu vou falar com você. E aí, Uhum. nessa hora, pelo amor de Deus, não seja melancólico. Nessa hora, eu preciso que você seja um sanguíneo. Eu preciso que você me faça Não rir. ligue. Eu preciso que você me distraia. Eu preciso que você faça uma piada, me lasque um beijo na boca, qualquer coisa. Mas não seja um melancólico. Não queira tentar aprofundar a coisa. Exato, Porque se você porque tentar fazer isso, meu filho, o fogo vem, mas vem com força, entendeu? é, Então, cara, é lindo, né? Gente, é lindo esses ajustes que a gente vai fazendo, a gente vai crescendo. Eu acho, assim, que devia ser assunto obrigatório em todos os cursos de noivos, de sim. verdade, de pais, assim, na maternidade já tinha que aprender sobre temperamento, porque muda o teu olhar sobre... E evita tanto conflito nessa aula, evita tanta coisa desnecessária. Eu acho que tem muito divórcio que acontece por falta de conhecimento disso. Nossa, eu falo aqui com meus pacientes, Pamela, que se você conhecer as 5 linguagens do amor e os 4 temperamentos, pelo menos as brigas bobas, você Sim, já porque vai acaba com conseguir, briga boba, né? Fala a verdade. briga As boba. Então, pequenas, as assim, pedrinhas, né? você fala assim, nossa, é a grande coisa, é o grande conhecimento, é o fundamental, assim, no sentido a maior parte, não é. Mas por que que você não resolve as partes simples e aí sobra mais tempo, né? Você pode se dedicar a outras coisas mais específicas ali do seu relacionamento, né? E aí fica mais fácil de resolver isso. Agora Ô, imagina Saulo, casamento. é porque, gente, minha memória é muito ruim, tá? Aí quando vem uma coisa assim, eu preciso falar, senão eu me perco. Acho que eu já me perdi. Essa questão, assim, lembrei. Você fala muito sobre a questão do império do eu. E eu acho que hoje em dia a gente precisa tanto aprender sobre os temperamentos, sobre a linguagem, porque muitas pessoas me questionam. Ai, Pamela, mas isso está na Bíblia? Ai, Pamela, mas a humanidade inteira sempre viveu, não precisou disso. Por que que agora todo mundo tem que saber sobre isso? Eu acho que a necessidade que a gente tem hoje de aprender sobre isso é justamente porque nós somos uma geração extremamente imatura, uma geração que não consegue olhar para o outro, uma geração que não consegue servir o outro, que realmente está presa nesse império do eu. Então, a ciência dos temperamentos é algo que vai fazer você tirar o olho de você e você começar a olhar para o outro e ver que o outro não funciona como você, não tem que funcionar como você, não vai funcionar como você e é maravilhoso que não seja assim. Então, eu acho que a gente precisa mesmo por conta desse império do eu, né? Sem dúvida, a boa e velha soberba, né? As pessoas têm acesso hoje no Instagram a muito conhecimento interessante que pode melhorar o relacionamento dele e a pessoa cruza os bracinhos assim e fala assim: convença-me a melhorar. É tanta soberba que ela pensa assim: mas eu, um Deus, como para que eu preciso conhecer isso? Porque eu já sou perfeito, já sei tudo. E a boa e velha soberba. E a beleza dos temperamentos é tão grande que, na verdade, a explicação até metafísica, né, disso
é que se você voltar todos os processos no tempo, você vai voltando, 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 vai chegar uma hora que vai ter a causa primeira, a causa das causas, que é doadora de ser para tudo o que existe. E quando a gente fala correlação simbólica, a gente está dizendo que tudo que existe está conectado a essa causa primeira. E ela está conectada em cadeias. Então isso quer dizer que a água, a cor azul, a calma e o temperamento fleumático, eles estão na mesma cadeia do ser. Por isso que há correlação simbólica. Então, isso é muito bonito você saber disso. E quando a pessoa falar que isso não é bíblico, né? Nós estamos dizendo que tudo que existe está conectado à causa das causas, que o próprio Aristóteles, quando ele foi morrer, ele, ele falou, causa das causas, tem misericórdia de mim, né? Que é o ser em ato puro, o ser que não falta nada, né? Você imagina, a gente tem lá, bem rapidamente isso aqui, né? A gente tem o ser, a gente tem a forma, que é o conjunto de possibilidades, e a gente tem a matéria. No conjunto de possibilidades do ser humano, por exemplo, andar está lá no conjunto de possibilidades. Mas a gente já nasce andando? Não. A gente tem que aprender a andar. Isso em filosofia é dito que você atualiza essa potência, né? Voar sozinho está fora do conjunto de possibilidades do ser humano. Agora, quando a gente pensa em Deus, Deus, por que ele é o ser em ato puro? Em primeiro lugar, ele não tem limites. Tudo ele pode. E tudo que ele pode, não é que ele precisa atualizar, ele já é. Por isso que quando Moisés pergunta assim, quem é esse, né? Com quem eu estou falando? Ele fala, eu sou o eu sou. Então, você quer coisa mais... É lindo. Isso é para explodir sua cabeça, quem nunca leu, nunca estudou sobre isso, né? Então, quando a gente fala de temperamento, nós estamos falando dessa correlação simbólica que nos une ao ser em ato puro, a Deus, a causa primeira. Ainda que a pessoa não acredite em Deus, cara, no início teve uma causa. Isso está acessível à lógica. Não tem como algo ter começado do absoluto zero, né? Então, inclusive, se a pessoa estudar isso, é muito difícil ela não acreditar em Deus, inclusive. Então, isso é uma beleza. E no fim das contas, se esse é o início, o final é isso que você bem colocou, Pamela. É um convite à abertura do ser do outro. Você quer se relacionar com alguém, você quer que seu relacionamento dure, você quer que seu casamento seja frutífero, você tem que começar a se abrir para o outro. Se você não fez isso até agora, você tinha que ter feito até antes de casar. Mas já que você está aí e a coisa está difícil, cara, vamos começar pelo básico, pelo que a gente tem certeza que você tem. Você tem um temperamento, sua esposa tem um temperamento, vamos estudar isso e vamos tornar essa convivência aí mais harmônica, né? Tem uma frase que eu lembro assim: pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Perfeito, perfeito. E essa questão, assim, muitas vezes eu vejo muita gente falando assim, ai, que quatro temperamento é coisa de criança, é ridículo demais. Eu acredito em 90 milhões de personalidades. Nossa, Eu sei que tem uns trem em 96, tem uns trem assim, né? 96 personalidades, não sei o que. Gente, são coisas diferentes. O teu temperamento da tua personalidade. Você quer falar um pouquinho sobre isso? isso, exatamente. Então, a gente tem a nossa matéria e a gente tem algo que é imaterial, como a gente disse. Esse algo que é imaterial, ele tem uma porção que é mineral e que não muda, que é justamente o temperamento. Só que tem outra coisa, que é justamente a personalidade, que essa sim muda. Por isso a gente diz que o temperamento, simbolicamente falando, é a estrutura mineral da psique, da mente ou da alma, e ela vai funcionar como o solo no qual a personalidade vai se desenvolver. Então, por isso que a gente fala que a personalidade seria a estrutura vegetal. Então, temperamento eu posso ter igual a outras pessoas, porque são 4 temperamentos. Inclusive, o 4 é símbolo de totalidade humana, né? Totalidade terrena aqui, né? E personalidade não. As personalidades são únicas. Nunca vai existir uma pessoa exatamente igual a Pamela na história da existência e nunca vai existir alguém exatamente igual a mim. Então, a personalidade, essa abordagem da personalidade enquanto narrativa, enquanto história que se conta, e ela se conta através de decisões, de escolhas que a gente faz, de ações na realidade, esse conjunto de ações, você vai escrevendo a sua história e vai construindo a sua personalidade.
Agora, existe aí uma grande pergunta, né? O que farei de mim hoje através das minhas ações? Através das minhas ações, eu posso simplesmente fazer o que todo mundo faz, eu posso simplesmente seguir meus impulsos mais rasteiros e desse modo eu vou escrevendo uma biografia mais genérica, assim, algo que todo mundo faz, né? E eu, do mesmo modo, eu também posso escutar o chamado da realidade, o que ser quem eu sou está pedindo para mim, né? A minha circunstância, o que ela está me chamando para fazer. E aí eu começo, se eu seguir isso, se eu for orientado por esses valores, né, inegociáveis, aí sim eu começo a escrever a minha própria história, a minha personalidade, que ela vai caminhando para ser menos genérica e mais pessoal, né? Agora, isso inclui conhecer o meu temperamento, porque aí eu já sei quais são os meus inimigos e já sei quais são as minhas vantagens, né? Então, por exemplo, o fleumático, ele tende a ser calmo, ele tende a poder pensar melhor, ele tende a ser mais ponderado, porque ele tende a não ser tão reativo. Agora, quais são meus inimigos? Né? Falando aí dos sete pecados, né? Das sete más inclinações, a preguiça, sem dúvida, a gente tem uma tendência maior a ela. Né? O fleumático ele tende a ficar mais paradão, ele tende a não se mover com tanta facilidade. Então, ele cede à preguiça muito facilmente. Inclusive, esses dias eu coloquei que fleumático não pode ter cama confortável nem sofá confortável, porque senão é um perigo, né? Vai virar uma poça d'água lá parada. Tadinho dos fleumáticos. Nós já estamos com 40 minutos de live. Deixa eu ver se você quer abordar mais alguma coisa ou a gente abre aqui para a questão das perguntas. Essa questão do envolvimento do fleumático com o mundo. Como que o fleumático... Porque, assim, existe a questão do... Gente, nós vamos florear umas coisas aqui, depois vocês fazem o curso para vocês aprofundarem, né? Porque eu sei Dos que tem a questão apetites. também dos apetites e eu queria entender, porque, assim, eu entendo muito bem a correlação do sanguíneo com o apetite concupiscível, mas eu não consigo entender muito bem a relação do fleumático com o apetite concupiscível. Certo. Os apetites são o seguinte, todo mundo tem os dois apetites, né? Os apetites, eles fazem parte das sete faculdades humanas, que todo ser humano tem. Só que, assim como o temperamento, ele já é uma inclinação natural, inata, né? Ou seja, a gente já nasce com aquilo, os apetites também, eles estão mais pronunciados a depender do seu temperamento. Então, os temperamentos que são secos, então, colérico e melancólico, eles têm uma tendência maior, eles têm o apetite irascível mais pronunciado. O apetite irascível, ele é aquele desejo por bens árduos, ou seja, coisas difíceis, grandes metas, metas valorosas. Então, por exemplo, quando eu tenho o desejo de ser um bom esposo. Bom esposo é um conceito, eu não estou enxergando facilmente assim na minha cara o que é um bom esposo. Eu tenho que, para eu pensar o que é o bom esposo, já dá trabalho. Para eu me tornar um bom esposo, é mais trabalho ainda. Então, é um bem árduo. Né? Agora, os temperamentos do outro lado, sanguíneo e o fleumático, eles têm uma inclinação natural mais forte para o concupiscível, para o apetite concupiscível, que é justamente essa inclinação, esse desejo por coisas que são facilmente apetecíveis, assim, coisas que são muito fáceis de querer. Então, por exemplo, quando você olha para um iPhone, quando você olha para um carro bonito, quando você olha para uma picanha ali, com a gordurinha lá pingando, você já olha querendo a coisa. Você já bate o olho já desejando aquilo. Então, o sanguíneo e o fleumático, eles são muito mais inclinados ao concupiscível. O sanguíneo, porque ele já é mais distraído mesmo. O sanguíneo é das sensaçõezinhas. Então, ele pode não escrever uma biografia assim tão bonita, ou tão digna, ou tão rica, porque ele estava distraído. Porque algo E chamou aí a atenção do olho dele. eu vejo sanguíneos deslumbram, né, com as coisas. O meu sanguíneo aqui, se ele vê um pinho, nossa! Ele fica horas ali com o bichinho, né? Ele tem essa... Eu Exatamente. acho lindo, eu acho lindo. Eu não consigo ver, porque não sei se é porque eu só trabalhei com fleumático, que era mais, parecia mais colérico que o fleumático, né? Mas consigo enxergar, assim, o funcionamento do fleumático.
E o sanguíneo ele tem essa coisa lúdica também, então as cores, o movimento, aquilo ali tudo que é muito bonito, assim, aquilo o atrai com muita facilidade, né? Já o fleumático, ele tem uma ironia nele, né? Porque assim como ele pode ser o pior temperamento, já que se a gente puder falar nisso, né? Porque o que que é o fleumático? Se ele for essa água parada, ele é o temperamento que é o nada. Ele é o morno da Bíblia, né? Porque o sanguíneo, ele pode se distrair, mas pelo menos assim, ele fez coisas. Ele estava em movimento, né? Fazendo alguma coisa. O fleumático ele tende a ficar parado, porque o concupiscível no fleumático ele atua de modo a buscar sempre a autopreservação, ao Ah, entendi, conforto, aquele entendi. conforto da preguiça, assim, de ficar parado e não se desgastar. Então, Isso, vou até anotar. Não se des... é isso. só que aí o problema É isso. tem Os até fleumáticos não a se frase, desgastam por nada. porque ele Eu pensa preciso assim, anotar isso aqui. Peraí. ele pensa assim, Eu tenho que anotar. Eu esqueço. É isso, é isso. Pode falar. e olha que ironia, né? Eu sou fleumático e uma das frases lá que pegou no perfil é o se poupar é se perder, né? Porque de fato, Pamela, essa é a minha grande, inclusive foi o que me moveu, assim, é um pensamento que eu carrego comigo, assim, né? Que qual que é o grande problema, né? Então você E tá lá tenta escrevendo, evitar a fadiga, né? Vamos evitar a fadiga. é como se fosse assim, não compensa, Uhum. né? Não compensa. O colérico faz assim, não compensa, nós vamos fazer valer a pena, vamos e tal, tal, tal. O melancólico é mais assim, até compensaria, mas vai dar errado. Esse é o melancólico. O sanguíneo é assim, nossa, várias coisas compensam, tipo assim, tudo compensa, vamos fazer tudo, né? O fleumático fala assim, não compensa. E assim, é o mais triste, assim, é o que tende ao zero, né? Ao nada. Ele não é nem negativo nem positivo, ele é morno, né? Assim, é a preguiça mesmo, né? Mas aí o que eu estava dizendo é o seguinte, que quando eu penso, alguém fala assim, mas como fazer o fleumático se mover, né? Então, uma das coisas é essa autoanálise honesta, esse entendimento da personalidade quanto biografia. E essa biografia é o seguinte, ela é escrita com o que você faz, com as suas ações. Não interessa tanto o que você está pensando, né? E não interessa muito o que você está sentindo. O que vai entrar na sua biografia é o que você fez, são as suas ações. Então, eu imagino o seguinte, eu vivendo aqui a minha vida, aí de repente eu morro, né? Porque para morrer basta estar vivo. E aí a contracapa da minha personalidade vai ser colocada, né? Porque eu estou com 33 anos, já vivi uma parte. Qualquer momento eu posso morrer, contracapa. Me apresentarei diante do observador onisciente, diante de Deus, entregarei minha biografia a ele. Ele vai dar uma folheada assim na minha frente. Aí ele vai dizer assim: não fez muita coisa, né, meu filho? E aí eu vou olhar para ele assim, constrangido, e falar assim: fiquei com preguiça. Tipo assim, por que que você não fez algo? Por que que você não conquistou grandes coisas? Por que que você não foi relevante? Por que que você não se doou? Por que que você não marcou a vida das pessoas? Porque eu preferi ficar deitado. Não valia a pena, não compensava. Não queria me desgastar. Aí ele vira e fala assim, mas você teve um grande inimigo, você teve uma doença, você teve um grande problema, você teve um grande impedimento para não ser quem você poderia ter sido? Quem eu esperava que você fosse? Não, foi só sofá mesmo. Cama, sofá, videogame, foi isso. Então, isso me angustiava, né? Assim, o grande momento da virada foi quando essa pergunta chegou de verdade para Ai, mim, assim, tava né? camada. Assim. Exato, exatamente. O homem diante da morte, né? E aí a coisa tem que andar para frente. Então, eu digo que o fleumático, ele precisa de margem, é igual como o rio, né? A margem limita, mas é o que dá movimento, né? Então, ela precisa de margem. No meu caso, minha esposa, minhas filhas, ou seja, eu tenho que, né, eu tenho que ir para cima, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar todo dia e ir. Eu tenho limites, eu tenho limitações, né? E eu preciso de um mar. O rio precisa do mar, que é o para onde você está indo. O destino, o rio não corre aleatoriamente. O rio corre para o mar, que é um sentido superior.
Então, o fleumático, ele não pode esperar motivações internas dele. Ele tem que encontrar um mar, ele tem que encontrar um valor fora dele. O colérico se coloca em movimento muito facilmente, né? O perigo do colérico é ele se confundir com a meta, né? Se confundir com a grande justiça. É, e tem que Ele ficar se atento. queimar todo. Exatamente. Ele explodir, né? Mas o fleumático não, sabe por quê? A gente tem um defeito muito grande também, que é mediocridade, que é se acostumar nas piores situações. Se o fleumático tiver numa situação, ainda que seja podre, horrível, mas que só ele sofra, ele consegue ficar. Ele consegue ficar parado. Eu falo, com perdão da palavra, Pamela, mas eu falo assim que o fleumático, se ele estiver na merda, ele vai virar e vai falar assim: ah, mas tá quentinha a merda, dá para ficar aqui. Ele é sempre assim, ele não, se for só para ele se prejudicar, ele aguenta, ele fica ali para sempre. Mediocridade. Ou então, se ele conquistar alguma coisa pequena e que o potencial dele daria para conquistar muito mais, ele vai estacionar ali naquela mediocridade. Então, ele precisa de metas valorosas, de valor fora dele, para que ele se mova. Porque se ele depender só dele mesmo, a tendência o normal é a mediocridade. Né? E se ele encontra isso, se ele, né, se ele tem essa margem, ele flui para o mar, ele encontra uma força muito Sim, grande. Muito sim, grande. muito Porque a grande. água, gente, a água, quando ela entra em movimento, ninguém Já para. era, Já já era. era, ninguém para. Entrou em movimento, vai fluir, né? Vai fluir. Exatamente. E, inclusive, dos quatro temperamentos, o único elemento que é capaz de mimetizar as características dos outros elementos é a água. Porque ela pode ficar rígida, né, como a terra. O maremoto é tão destrutivo quanto o incêndio, né? E ele pode também ser o vapor, né, que imita o sanguíneo. Então, por isso que o Ítalo fala Gente, que eu faço. Meu marido morre de rir que eu faço correlação com os X-Men, entendeu? Aí eu já pensei naquela do X-Men que se transforma em todo mundo. até tem um aqui, é igual a todo mundo. Gente, eu sou Fênix, né? A gente. Ai, abafa, isso é brincadeira minha e do meu marido aqui. Porque a gente briga, piada de colérico e de melancólico, só os dois entendem. Não, mas foi boa, eu lembro dessa. Então, se por um lado o fleumático, né, por isso que o símbolo tem o verso e o reverso. Se por um lado o fleumático ele pode ser o nada, ele pode ser o pior temperamento, porque é aquele temperamento assim, que nem fedeu nem cheirou, né? Assim, é um zero à esquerda que teve. Mas ele também, se ele se propuser a ser melhor, se ele encontrar esse mar e essas margens, ele pode ser o melhor temperamento, que Ele vai pode ter impactar. características, tem as características de todos os outros, né? Então, é aquela coisa, alguém perguntou assim, ontem, eu acho, descobri que sou fleumática, e agora? Aí eu falei, uai, só depende de você, ué. Entendeu? E agora, você vai ficar parada ou você vai fluir para o mar? É uma escolha, gente. É a construção da tua personalidade. Gente, temperamento é uma maravilha, ele não te limita, nada, nada. É o que você vai fazer a partir daquilo ali. Como que você vai construir a tua personalidade, né? Ah, deixa eu abrir aqui, desativei os comentários aqui, porque quando começa a travar, eu desativo os comentários, para de travar, sabe? E é bom até que a gente se concentra, consegue te ver direito aí. Bom, é um camaleão, povo aí. Ah, não, gente. Me dá o nome daquela do X-Men, gente, que troca, né, gente? Pior que eu esqueci também. É, eu também. É a mestiça? Não, não é mestiça. Ah, esqueci. Mística, será? Tem um que É chamava mística? mística. Mística, É. exatamente. É o místico aí. O ator Conhecimentos gerais místico. aqui hoje, hein? Ai, e aí, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? E, meu Deus, que live! Também amei essa live. Foi maravilhosa. Então, gente, quem gostou, me fale aí como que vai ser seu curso, Sal. Então, eu procurei. Um dos grandes problemas que eu acho que a pessoa tem dificuldade de identificar o temperamento é porque ela não sabe o que é temperamento. Então, eu começo ali falando da diferença entre temperamento e personalidade. Uma coisa super importante: a pessoa começa a estudar temperamento tendo 20, 30 anos, aí ela começa a analisar as atitudes dela com 20, 30 anos. Mas com 20, 30 anos já tem personalidade em cima disso. Então, isso pode te confundir. Então, você que
pensar que o temperamento é aquela coisa mais básica, mais basal. Às vezes vale a pena conversar com seu pai, com sua mãe, né? Pessoas que te conheceram quando você era criança. E qual que é a definição de criança? A criança ela tem muito temperamento e pouca personalidade, porque ela tem pouca história de vida, né? Então, eu começo por aí, eu falo da simbólica, que é, falo assim, né? Também não vou fazer um tratado de simbólica, né? Mas é a forma correta de abordar a ciência dos temperamentos. Não adianta vir com o instrumento científico da ciência moderna, porque a ciência moderna, por definição, é um recorte da realidade. Então, você não vai conseguir acessar temperamento com exame de sangue, com nem instrumentos modernos. A gente tem o Big Five, a gente tem o DISC, que é muito utilizado em RH, só que eles são instrumentos quantitativos da ciência moderna. O temperamento está falando de metafísica, de simbólica, de ciências que são até mais profundas. Por quê? Não é à toa que esses instrumentos modernos, Pamela, eles foram surgindo e foram desaparecendo. E já se vão 2.500, já se foram 2.500 anos e está aí as pessoas super interessadas na ciência dos temperamentos, né? Então, eu procuro localizar melhor essa ciência dos temperamentos e eu falo dos aportes também para facilitar, porque às vezes isso aí também confunde as pessoas, né? O fato de achar, por exemplo, que tem dois temperamentos tem a ver por a pessoa não identificar os aportes, né? Então, tento desfazer essa confusão também. É, porque, gente, não, só faz, gente, só faz, porque é realmente muito bom quando a gente entende, quando a gente pega essa parte simbólica, você realmente entende que não tem como. O temperamento muda. Eu tô perguntando aqui, não, gente, ele não. O que você faz é a maneira como você vai construir a tua personalidade. Então, no curso lá, ele vai explicar essa diferença aí da personalidade, do temperamento. Então, assim, o meu temperamento, eu acho assim, eu brinco que eu venci na vida, né? Todo mundo fala assim, ai, Pablo, você é sanguíneo. Venci na vida, né? Venci na vida. O colega que é chamado de sanguíneo venceu na vida, entendeu? Mas por quê? Porque você vai construindo a tua personalidade, você vai amadurecendo, então você sabe lidar com o elemento. Você sabe como conduzir, porque assim, gente, o fogo é bom ou ruim? Não tem isso, ele é necessário. O fogo é necessário, a terra é necessária, a água é necessária, o ar é necessário. Eita, será que é o meu aqui? Travou? Oi, voltou? Voltou. Voltou. Então, assim, são elementos que são necessários. A questão é o que que você vai fazer com esse elemento? Como que você vai construir a tua personalidade a partir desse elemento que está aí em você e não vai embora. Não adianta chorar, espernear, falar que você queria ser sanguínea. Você vai continuar experimentando o mundo. Por mais que as pessoas achem que eu sou sanguínea, justamente porque eu consegui identificar que eu era muito seca, que eu precisava realmente ser mais calorosa. Por quê? Porque os outros precisam disso. Né? Se eu né? Os outros precisam disso. Eu preciso olhar para a necessidade dos outros. Então você começa a desenvolver a tua personalidade em cima disso. Vou ser mais calorosa, vou ser mais receptiva, porque o outro precisa que eu seja assim. Mas o meu jeito de olhar as coisas não mudou. Exatamente, exatamente. Aí alguém perguntou assim, ó, quanto menos desenvolvida a personalidade, mais características do temperamento? Isso, de certo modo, sim. Ou seja, quanto mais o meu temperamento, que é uma característica de coisa, né? Assim, é uma característica de matéria, quanto mais isso predomina no meu comportamento, eu sou menos pessoa. Porque pessoa, por definição, é livre para escolher o que fazer a partir da característica que tem. A pessoa que simplesmente é dominada pela característica, ela é menos pessoa e mais coisa, né? Então, É, porque você está só reagindo. A pessoa, Paula, mas dá preguiça. Dá preguiça porque você está reagindo ainda. A partir do momento que você amadurece, que você constrói a tua personalidade, isso já faz parte, né? Isso aqui já faz parte de mim. Eu não estou fingindo. Né? Isso aqui já faz, eu já entendi. Eu já entendi que eu preciso me doar ao outro, que não sou eu, né? Que existem outras coisas, outros fatores, e aí isso vai integrando a tua personalidade. Então, a minha personalidade agora é assim. Que é bem diferente da minha personalidade de 3 anos atrás, graças a Deus. E tá acabando a live, gente, falta 40 segundos. Saulo, despeça aí, ó. Quem quiser, siga. Que dia que vai abrir as inscrições do curso? tá com o pessoal da edição, semana que vem a gente já deve começar a abrir a inscrição. Ah, então, ó, sigam lá o Dr. Saulo e a gente se vê lá no curso dele. Muito obrigada por essa aula, que já foi maravilhosa. Tenho certeza que ajudou muita gente aí.
E é isso. Vamos marcar outras. Vamos, Eu tenho Pamela. Foi um vários assuntos prazer, para viu? tu, tá? Foi um prazer, admiro muito você e sua família, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Venham visitar a gente aqui em Uberlândia. Ah, a gente